A história da Segunda Guerra Mundial, para a maioria de nós, é contada em preto e branco nas ruínas da Europa. Nomes como Auschwitz, Gestapo e SS tornaram-se sinônimos universais do mal absoluto. Mas, enquanto o mundo ocidental voltava seus olhos para os crimes de Adolf Hitler, no outro lado do globo, sob a bandeira do sol nascente, uma tragédia de proporções bíblicas era escrita com o sangue de milhões. Muitos perguntam: os japoneses foram realmente tão brutais quanto os nazistas? A resposta curta é que a brutalidade não é uma competição. Mas a resposta técnica é que o Império do Japão não apenas rivalizou com o Terceiro Reich, como em muitos aspectos de sadismo manual e desumanização visceral, criou um inferno particular que a história ocidental muitas vezes escolheu ignorar. Enquanto os nazistas buscavam uma solução final, industrial, burocrática e distante, o exército imperial japonês institucionalizou uma crueldade face a face. De experimentos biológicos que fariam Joseph Mengele parecer um amador, a massacres urbanos onde a vida humana era tratada como um teste de fio de espada, o Japão imperial transformou o Sudeste Asiático em um abatedouro humano. Hoje, vamos remover o véu do silêncio. Vamos analisar a anatomia do terror japonês, a Unidade 731, o massacre de Nanquim e a ideologia que permitiu que soldados comuns se transformassem em monstros. Esta é a análise definitiva da brutalidade inimaginável do Japão na Segunda Guerra Mundial. Prepare-se. O que você vai ouvir a seguir não é apenas história, é um alerta sobre os limites da depravação humana. Para entender por que o exército imperial japonês se comportou com tal ferocidade, precisamos olhar para além das armas e observar a mente do soldado japonês daquela época. No Japão dos anos 30 e 40, o imperador Hirohito não era apenas um chefe de Estado. Para seu povo, ele era um deus vivo. Morrer por ele era a maior honra, sobreviver à derrota era a maior vergonha. Esta perversão do código Bushido criou uma psicologia militar única e perigosa. Se para o soldado japonês a sua própria vida não tinha valor diante do imperador, a vida de um inimigo que se rendia tinha menos valor do que o solo sob suas botas. Na lógica militar japonesa, o ato de render-se era a prova final de que aquele indivíduo não era mais um ser humano digno de respeito. Isso explica, tecnicamente, por que os prisioneiros de guerra aliados e os civis chineses foram tratados com um desprezo que frequentemente se traduzia em tortura e morte. Além disso, havia o componente racial. Assim como os nazistas pregavam a superioridade ariana, o Japão pregava o Hakoichiu, a ideia de que o Japão era a raça líder, destinada a governar os 8 cantos do mundo. Para eles, chineses, coreanos e filipinos eram povos inferiores que deveriam ser ou escravizados para o esforço de guerra, ou eliminados para abrir espaço para a grande esfera de coprosperidade da Ásia Oriental. Foi sob essa mentalidade que o Japão lançou a política dos 3 tudos: matar tudo, queimar tudo, saquear tudo. O que se seguiu não foi apenas uma conquista militar, mas um colapso civilizacional. O massacre de Nanquim. Em dezembro de 1937, a então capital da China, Nanquim caiu nas mãos do exército imperial japonês. O que se seguiu durante 6 semanas não foi apenas um crime de guerra, mas um colapso total da moralidade humana sob ordens superiores. O comando japonês, sob o general Iwane Matsui e o príncipe Asaka, deu um comando implícito. A cidade estava à disposição da tropa. A escala da violência em Nanquim é difícil de mensurar, mas os dados históricos apontam para algo entre 200 mil e 300 mil mortos. Mas a estatística é apenas a moldura do horror. A brutalidade em Nanquim foi caracterizada pelo que chamamos de sadismo de proximidade. Ao contrário das câmaras de gás nazistas, onde o carrasco não via a vítima morrer, o soldado japonês era treinado para usar a baioneta e a katana de forma ritualística. Um dos episódios mais ultrajantes, documentado por jornais japoneses da época como o Tokyo Nishi Shimbun, foi a competição de decapitação entre 2 oficiais, Toshiaki Mukai e Tsuyoshi Noda. Eles apostaram quem conseguiria matar 100 chineses primeiro, usando apenas suas espadas. Quando ambos ultrapassaram a marca, iniciaram uma nova competição para 150. Isso era tratado pela imprensa japonesa como um feito esportivo glorioso
revelando uma sociedade onde a empatia pelo povo chinês havia sido completamente extirpada. O estupro sistemático foi a arma de guerra mais proeminente em Nanquim. Estima-se que 80 mil mulheres tenham sido vítimas. Não havia limite de idade, desde crianças de 8 anos a idosas de 80. Muitas foram estupradas por pelotões inteiros, em seguida, mutiladas com baionetas ou objetos perfurantes para garantir que não houvesse sobreviventes para testemunhar. Pais eram forçados, sob a mira de armas, a estuprar suas próprias filhas, e filhos os seus próprios pais, num esforço deliberado de quebrar não apenas o corpo, mas a alma da civilização chinesa. A zona de segurança de Nanquim, criada por um pequeno grupo de estrangeiros liderados pelo empresário nazista John Rabe, tornou-se o único refúgio. É uma das ironias mais sombrias da história. Um membro do partido nazista, usando a suástica para impedir que soldados japoneses massacrassem civis, descrevendo em seus diários que a crueldade japonesa ultrapassava qualquer coisa que ele pudesse imaginar. Unidade 731, a industrialização do horror científico. Se Nanquim foi a brutalidade emocional, a Unidade 731 foi a crueldade intelectual e fria. Localizada na Manchúria ocupada, essa instalação secreta era o epicentro de experimentos humanos que buscavam criar armas biológicas e químicas para o Japão imperial. Sob o comando do médico e general Shiro Ishii, a Unidade 731 operava sob o codinome de Departamento de Prevenção de Epidemias. Mas suas atividades eram puramente genocidas. As vítimas eram prisioneiros chineses, russos e coreanos. Para Ishii e sua equipe, eles não eram humanos, mas espécimes biológicos. O experimento mais infame foi a vivissecção humana sem anestesia. Ishii acreditava que os anestésicos alteravam a decomposição dos órgãos e o fluxo sanguíneo, distorcendo os dados. Assim, prisioneiros eram abertos vivos, com seus órgãos removidos um a um, enquanto ainda estavam conscientes, para que os médicos pudessem observar o processo de falência orgânica em tempo real. Na Unidade 731, a ciência foi usada para mapear os limites da agonia. Prisioneiros eram colocados em câmaras de alta pressão para ver quanto o corpo humano suportava antes que os olhos e órgãos internos explodissem. Outros eram colocados em centrífugas gigantes para determinar a resistência à força G até a morte. Havia experimentos de congelamento extremo. Prisioneiros eram levados ao exterior em invernos de 40 graus negativos, tinham seus membros molhados em água até congelarem e, em seguida, eram golpeados com barras de ferro para testar a profundidade do congelamento. Depois, eram submetidos a métodos de descongelamento experimentais, como água fervendo, o que fazia a carne se soltar dos ossos instantaneamente. O objetivo final era a guerra bacteriológica. A Unidade 731 desenvolveu bombas de porcelana repletas de pulgas infectadas com peste bubônica, antraz e cólera. Esses dispositivos foram testados em vilas chinesas, causando surtos epidêmicos artificiais que mataram cerca de 400 mil pessoas. Infectavam propositalmente prisioneiros com sífilis e gonorreia para estudar a transmissão venérea sem tratamento, muitas vezes forçando atos sexuais entre os infectados e saudáveis. A maior atrocidade moral da Unidade 731, porém, ocorreu após a guerra. Ao contrário dos médicos nazistas que enfrentaram o Tribunal de Nuremberg, Shiro Ishii e sua equipe receberam imunidade total dos Estados Unidos. Em troca de não serem processados, eles entregaram os resultados de seus experimentos ao governo americano para ajudar no desenvolvimento do programa de armas biológicas. Os dados comprados com o sangue de milhares de chineses foram considerados valiosos demais para serem descartados em nome da justiça. Escravidão sexual, marchas da morte e canibalismo. O poder do Japão imperial também se manifestou na destruição sistemática da dignidade através da escravidão. O sistema das mulheres de conforto foi uma operação de tráfico sexual estatal sem precedentes. Cerca de 200 mil mulheres, principalmente coreanas, foram recrutadas sob falsas promessas de trabalho em fábricas ou simplesmente sequestradas. Elas eram enviadas para estações de conforto em toda a Ásia, onde eram estupradas. Eram tratadas como suprimentos militares, numeradas e submetidas a exames ginecológicos brutais para garantir que continuassem úteis ao exército. Muitas, ao engravidarem,
eram submetidas a abortos forçados ou mortas. Para os prisioneiros de guerra ocidentais e asiáticos, o Japão reservou o horror do trabalho forçado e do extermínio por exaustão. A ferrovia da morte entre a Tailândia e a Birmânia é o símbolo técnico dessa crueldade. Para construir 415 quilômetros de trilhos através da selva impenetrável, os japoneses usaram 60 mil prisioneiros aliados e 200 mil trabalhadores forçados asiáticos. As condições eram subhumanas: rações de arroz estragado, falta de água potável, malária, cólera e espancamentos constantes. Mais de 100 mil pessoas morreram de exaustão e maus tratos. Nas Filipinas, a Marcha da Morte de Bataan demonstrou o desprezo japonês por aqueles que se rendiam. Após a queda de Bataan, 75 mil prisioneiros foram forçados a marchar 100 quilômetros sob sol escaldante, sem comida ou água. Qualquer um que parasse para beber água de uma poça ou que tropeçasse era imediatamente baionetado, decapitado ou passado por cima por veículos. Os guardas japoneses praticavam tiro ao alvo em prisioneiros que tentavam escapar da linha de marcha. No final da guerra, quando as linhas de suprimento japonesas colapsaram, a brutalidade atingiu um nível tabu: o canibalismo institucionalizado. Documentos apresentados nos tribunais de crimes de guerra e relatos de sobreviventes provaram que na Nova Guiné e em Chichijima, oficiais japoneses ordenavam o abate de prisioneiros de guerra não apenas por fome, mas como um ato de dominação. Fígados e carnes de prisioneiros americanos e indianos foram servidos em banquetes para oficiais de alto escalão, sob a justificativa de que comer a carne do inimigo fortaleceria o espírito de luta japonês. Este é o ponto final da desumanização. Quando o inimigo deixa de ser um humano, ele se torna combustível para a máquina de guerra. O legado de um mal não julgado. Ao final desta análise, voltamos à pergunta inicial: eles foram piores que os nazistas? Do ponto de vista técnico, o regime nazista foi mais eficiente em matar em larga escala no menor tempo possível de forma industrial. No entanto, o Império do Japão foi mais resiliente em sua crueldade manual e na desumanização individualizada de suas vítimas, muitas vezes celebrando a tortura como uma virtude militar. A grande tragédia do Holocausto Asiático é que, ao contrário da Alemanha, que passou por um profundo processo de desnazificação e pedido de desculpas, o Japão nunca enfrentou totalmente seus demônios. Muitos dos criminosos de guerra continuaram em posições de poder após 1945, e episódios como o Massacre de Nanquim e a Unidade 731 são, até hoje, temas de negação ou minimização por parte de setores do governo japonês. O poder real de um exército não é medido apenas pelas suas vitórias, mas pela sua capacidade de manter a humanidade no caos da guerra. O Japão imperial falhou miseravelmente nesse teste. Ao esquecermos a brutalidade na Ásia, cometemos uma segunda injustiça contra as vítimas. Que a história de Nanquim, da Unidade 731 e das mulheres de conforto sirva para lembrar ao mundo que, sob a ideologia certa e o fanatismo cego, qualquer nação pode se tornar o monstro que ela jura combater. A Segunda Guerra Mundial na Ásia não foi apenas uma luta por território, foi um mergulho no abismo. E o Japão, infelizmente, foi quem segurou a lanterna para mostrar ao mundo o quão profundo esse abismo pode ser.